Nós estamos agora vendo o que é necessário para fazer na prática, para viver a consagração à Virgem Maria. São Luís fala das práticas interiores, que são as mais importantes, nós tratamos em primeiro lugar. Mas existem também as práticas exteriores. Veja o que São Luís diz no número 226, para que você depois não venha dizer que é o Padre Paulo Ricardo quem está inventando. Se bem que o essencial desta devoção seja a prática interior, esse é o essencial, não perca isso de vista. Ela conta também práticas exteriores que é preciso não negligenciar. Então, quais são essas práticas exteriores? Bom, as práticas exteriores, elas são principalmente as práticas que nos ajudem a viver as práticas interiores. Ou seja, elas são um instrumento, elas não são finalidade. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo aí uma situação em que a consagração está vivendo uma espécie de moda. As pessoas estão se apegando às práticas exteriores e esquecendo a essência, né? Então, vamos focar naquilo que é o interior. Qual é a prática exterior mais importante que nós podemos fazer? Bom, a prática exterior mais importante é o Santíssimo Rosário, né? Nós temos no nosso site um curso dedicado ao Santo Rosário e você pode acessar, é um comentário ao livro O Segredo do Rosário de São Luís Maria Grignion de Montfort. Ele vai lhe dar muitíssimas dicas importantes para viver essa santa devoção. Quando a gente fala de rosário, a primeira situação que surge para nós em língua portuguesa é perguntar, mas é o terço ou é o rosário? Bom, vamos esclarecer que essa palavra terço, ela só existe na língua portuguesa. Ela não existe em outras línguas. Nas outras línguas, o que se diz é rosário, tanto para se referir aos 5 mistérios do terço. O que você vai encontrar nas outras línguas é a pessoa dizer, eu vou rezar o meu rosário. Mas ela vai rezar, na verdade, somente os 5 mistérios. Ou então, para se referir ao rosário como um todo, seja ele os 15 mistérios, seja os 20 mistérios, que foram acrescentados mais 5 pelo Papa São João Paulo II, mas que são facultativos, como você sabe. Bom, por que é que eu insisto no Santo Rosário? Porque as aparições da Virgem Maria, né, todas elas insistem no Santo Rosário. Então existe algo aqui de muito importante nesta arma extraordinária, né? Já há alguns séculos a Virgem Santíssima vem insistindo nesta tecla, né, nessa realidade importantíssima. Nós precisamos verdadeiramente colher o espírito desta prática exterior, que é rezar o Santo Rosário, porque ela nos ajuda imensamente para viver o interior, porque nos introduz nos mistérios de Cristo. Então, as práticas exteriores que devem ser privilegiadas são aquelas que mais nos ajudam a viver a prática interior da nossa consagração. Agora, o que nós vemos, né, é algumas pessoas que vivem a consagração a Nossa Senhora como uma espécie de moda. E isso é muito triste. É muito triste não somente porque entristece a Virgem Maria, mas é triste também porque alegra os inimigos da consagração. Você sabe que o demônio não quer que as pessoas se consagrem. Aí o que acontece? O que acontece é que algumas pessoas não vivem em nada o espírito da consagração e se vestem de consagrados. A primeira coisa que algumas pessoas insistem como se fosse a essência da consagração, as pequenas cadeias que São Luís fala, mas que para algumas pessoas não são tão pequenas assim, né? São as correntes enormes e chamativas, onde a pessoa está correndo grande risco de cair na vaidade. Além disso, se acrescentam outras coisas boas, mas que não fazem parte necessária da consagração, como, por exemplo, o véu, a saia, a comunhão de joelhos.
Gente, tudo isso é coisa boa, mas isso não faz parte da consagração, não é? Não é requerido pela consagração. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que tem um sem número de pessoas que não vive em nada o espírito da consagração, mas que vive uma espécie de baile a fantasias. Me desculpe de estar usando essas palavras tão duras, mas eu estou aqui como um pai, falando para você como quem quer o seu bem. Vamos parar de transformar a consagração à Virgem Maria num baile de fantasia, onde a pessoa se enche de badulaques para mostrar o quanto é consagrada, mas depois em nada, em absolutamente nada, vive o espírito interior da consagração. E isto, para a grande tristeza da Virgem Maria e para a alegria dos inimigos da consagração. Por quê? Porque exatamente quando essas pessoas vivem as práticas externas e não vivem a prática interior, isso é grande escândalo. Porque aqueles que se opõem à consagração veem a vida daquela pessoa e ficam apontando o dedo e fazendo, né, toda uma propaganda contrária à consagração. Nossa Senhora não quer isso. Além do fato de que nós temos que ser sábios, né? Já que nós somos pescadores de homens, nós temos que saber o seguinte: nem todo mundo conhece esta teologia da consagração que está sendo apresentada aqui nesse pequeno curso. Eu dou meu próprio testemunho, gente. Assim, me desculpa, mas falando bem concretamente, há 15 anos atrás, não é? Eu não conhecia absolutamente nada dessa consagração. Se você viesse me falar de consagração a Nossa Senhora há 15 anos atrás, eu certamente iria reagir negativamente, dizendo: para que esse exagero? Para que essa loucura? Deixa disso, essa mariolatria, essa insistência com a Virgem Maria, para com isso. E veja, me desculpa, mas eu acho que eu não era um mau padre. Eu só era um padre ignorante. Ou seja, eu não conhecia a coisa. Eu tinha muita teologia, estudava muitas coisas, mas a consagração à Nossa Senhora era um ponto que eu não tinha estudado, eu não conhecia. Então, nós temos que entender isso. Existem pessoas boas, pessoas tementes a Deus, que se opõem à consagração exatamente porque se opõem a uma caricatura da consagração. Então, não vamos prestar um desserviço à Nossa Senhora. Bom, uma vez que temos essas práticas exteriores, uma das práticas exteriores é a preparação propriamente dita para o dia da consagração. Então, o que é que você tem que fazer para realizar a consagração? São Luís explica assim: olha, você escolhe um dia de um título mariano da sua devoção, mas pode ser um dia qualquer consagrado à Virgem Maria. E aí você se prepara com 30 dias de antecedência nestas orações preparatórias. Em que consistem as orações preparatórias? Consiste no seguinte: você, em primeiro lugar, você faz 12 dias pedindo a Deus o desapego do mundo. Por quê? Porque a consagração, ela é uma consagração para a pessoa viver o caminho da santidade. Agora você tem que entender que entre o pecador e o santo existe no meio essa coisa estranha chamada mundano. A pessoa mundana é uma pessoa que está em estado de graça, para usar a linguagem de Santa Teresa, ela está dentro do castelo, mas ela não está voltada para o centro do castelo, que é Jesus Cristo. Ela está de costas para o centro do castelo, com a janela aberta, olhando o mundo lá fora e dizendo: ai, nossa, olha só como eles são felizes. Isso sim que é felicidade, eu aqui dentro. A Igreja Católica não me deixa eu ser feliz. O mundano, ele olha para o mundo como sendo fonte de felicidade e não para o centro do castelo, que é a verdadeira fonte de felicidade, que é Jesus. Então é necessário se desapegar do mundo. Esses 12 dias iniciais são para isso. E depois, 3 semanas. Estas 3 semanas são 3 semanas de 6 dias somente. Algumas pessoas não sabem fazer a conta,
São Luís fala de 30 dias. Ah, bom, são 12 dias mais 3 semanas, então deu 33. Não, são 12 dias mais 3 semanas de 6 dias. O próprio São Luís recorda que a semana é de 6 dias. Veja o que ele diz no número 228, por exemplo. Ele diz assim: nos 6 dias desta semana. São 6 dias. Então, ali você viveu isso, fez as suas orações. As orações, elas estão colocadas aqui no tratado. Quais são as orações que você tem que fazer? Estão lá no número 229 e seguintes, né? E aí, 227 e seguintes, você tem lá a descrição de tudo. Mas tem algumas edições que traz as orações já aqui, como por exemplo essa edição da Vozes, a partir da página 259, estão lá as orações que precisam ser feitas para a preparação. Bom, aqui vem a primeira dificuldade que as pessoas enfrentam, esses 30 dias de preparação. Você faz essas orações durante 30 dias. Pergunta: ah, mas padre, eu estava preparando, acontece uma coisa, falhei um dia. E agora? Gente, não deixe de se consagrar. Né? Falhou um dia, olha, levanta, bate a poeira, dá a volta por cima e vamos em frente, porque o demônio não quer que você se consagre. Então eu conheço um número de pessoas que começa os 30 dias, vai até a metade e para. Começa os 30 dias, vai até a metade e para. E já fizeram isso inúmeras vezes e não sai do lugar. Se consagre. Retome onde você deixou. A não ser que você realmente tenha desistido durante uma semana inteira. Bom, aí tudo bem. Você realmente está mostrando que está com pouca vontade para fazer essa consagração. Outra objeção e dificuldade que as pessoas vivem. Fiz os 30 dias de preparação, mas caí em pecado mortal. O que devo fazer? Gente, uma das coisas que o demônio é nosso mestre, desculpa usar essa expressão meio escandalosa, é que ele nos mostra que algumas coisas são muito importantes para Deus quando ele ataca essas coisas. Ou seja, você quer saber que uma coisa é muito santa, muito boa, muito querida por Deus? É só olhar como o demônio se comporta quando você faz aquela coisa. Por exemplo, só para dar um exemplo fora da consagração, eu não tinha em autoestima a Quaresma de São Miguel. Mas quando no confessionário eu comecei a ver o que o demônio ficava aprontando na vida das pessoas que estavam fazendo a Quaresma de São Miguel, eu disse, opa, aqui tem uma coisa muito santa. Porque para o demônio estar infernizando a vida dessas pessoas desse jeito, é porque nós temos algo aqui que é importante e vem de Deus. Bom, feitos os 30 dias de preparação, chegamos ao grande dia. O grande dia que é o dia da sua consagração. O que dizer desse dia da consagração? Em primeiríssimo lugar, é importante você notar o seguinte: São Luís é um santo que está dando conselhos, não é um bispo que está legislando. Não é necessário você seguir todos e cada um dos detalhes, não é, deste dia de consagração, porque, aliás, nem o mesmo São Luís exige esses detalhes todos, porque o texto dele é muito moderado, ele diz é conveniente, é oportuno, mas não diz é obrigatório. Né? Como é que se faz essa consagração? Vamos lá, você primeiro precisa estar em estado de graça. Então é oportuno uma confissão prévia. Uma vez que você fez a sua confissão e está em estado de graça, também é bom que você, nesse dia, faça alguma coisa, ofereça alguma coisa a Nossa Senhora. Como, por exemplo, um jejum, caridade a um pobre, etc. E ali você, então, faz algo para oferecer a ela. E você, então, vai fazer sua consagração, que São Luís aconselha que seja após a comunhão. Vejam, eu sei que está se costumando fazer consagrações coletivas
com grupos que se consagram juntos, com um padre que está lá testemunhando e abençoando os objetos que vão ser usados como sinal de consagração. As pessoas vão lá, assinam sua consagração e pedem para um sacerdote assinar junto. Tudo isso é muito bonito. Mas eu quero dizer que isso não é necessário. Por quê? Porque São Luís não prescreveu um rito litúrgico. É uma entrega íntima, sua. Digo isso porque, andando por esse Brasil afora, eu já encontrei várias pessoas que dizem: padre, eu queria tanto me consagrar a Nossa Senhora, mas lá na minha cidade não tem grupo. Gente, não é necessário ter grupo. É somente necessário você estar disposto a se consagrar. Você se confessa no dia, comunga e após a comunhão, você, diante de Deus, com Nossa Senhora, seu anjo da guarda, invocando os santos da sua devoção, faça a sua consagração. Usando a fórmula de São Luís, que está aqui no tratado, que é a consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria. Agora, só para esclarecer as coisas, esta fórmula que está aqui, ela é boa, ela é bela, ela é exemplar, aconselho, usem. Mas se uma pessoa, sem usar fórmula nenhuma, no íntimo do seu coração, fizesse a promessa à Virgem Maria, dizendo: minha mãe, eu quero viver as promessas do meu batismo e quero vivê-las com vossa ajuda e eu me entrego inteiramente toda a vós e me entrego verdadeiramente. Esse ato de vontade já é uma consagração, não é necessário fórmulas. Porque não estamos falando aqui de um sacramento que tem uma fórmula específica, não é um rito litúrgico também. Tá? Então é importante a gente ter as devidas proporções das coisas. E assim, no dia, você, estando em estado de graça, comunga, recita a sua fórmula de consagração preferencialmente após a comunhão e assina a sua consagração. É belo, mas não é essencial, é belo você copiar a consagração de próprio punho. Por quê? Porque, claro, isso significa maior consciência, você não está fazendo aquilo como um gesto automático. E você, então, assina. Não é necessário que um sacerdote assine junto com você, embora essa prática tenha sido introduzida por algumas pessoas. É bonito, mas não é necessário. E São Luís, então, aconselha a que nós renovemos isso todos os anos. Como um sinal físico externo dessa consagração, você pode escolher a pequena corrente, discreta, ou um escapulário, uma medalha, qualquer sinal da Virgem Maria que você traga sempre com você e que lhe recorde que você a ela pertence como servo, como escravo de amor. E assim estaremos vivendo adequadamente as práticas externas da consagração à Virgem Maria, ou seja, práticas que conduzem ao espírito da consagração, que é a prática interna, que é amá-la e amá-la verdadeiramente. Gostaria de enfatizar que nenhuma prática externa é obrigatória, tá? Nenhuma prática externa é obrigatória, mas é extremamente recomendado pelas próprias aparições da Virgem Maria, que você reze o Santo Rosário, tá bom? Então, Deus abençoe você.